Você não vai acreditar nisso sobre os artefatos de ouro antigos. Os artefatos Quimbaya, descobertos na Colômbia e que datam entre 300 e 1000 d.C., oferecem um olhar fascinante sobre a engenhosidade das civilizações antigas. Essas pequenas estátuas de ouro, elaboradamente trabalhadas, representam principalmente animais, revelando a extraordinária arte da cultura Quimbaya. Pesquisadores propuseram teorias surpreendentes sobre seu verdadeiro propósito. Alguns até sugerem que representam máquinas voadoras primitivas. Imagine pequenos pássaros de ouro, com asas delicadas, simbolizando o sonho mais antigo da humanidade de voar, muito antes da invenção dos aviões modernos. Essa ideia impressionante gera debates acalorados entre arqueólogos e historiadores sobre o significado cultural desses tesouros. Seriam apenas itens decorativos ou tinham um papel mais profundo em práticas espirituais ou cerimoniais? A beleza encantadora dos artefatos Quimbaya não está apenas em seu artesanato habilidoso, mas também nos mistérios que eles guardam sobre as aspirações dos povos antigos. Cada peça nos convida a refletir sobre como a criatividade e a inovação podem ter florescido em uma época que parece tão distante, mas que está tão profundamente conectada à nossa própria busca por exploração. Você sabia que as unhas crescem em velocidades diferentes? Pesquisas mostram que as unhas da sua mão dominante crescem mais rápido do que as da mão não dominante. Por exemplo, se você escreve principalmente com a mão direita, as unhas dessa mão provavelmente serão mais longas. Entre os dedos, a unha do dedo médio tem o crescimento mais rápido, enquanto a unha do polegar cresce mais devagar. Isso acontece porque a mão dominante é mais ativa, o que melhora a circulação sanguínea para as unhas. Quanto mais você usa as mãos, mais nutrientes e oxigênio chegam às unhas em crescimento, ajudando-as a se desenvolver. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de que a velocidade de crescimento não é apenas uma coincidência, mas um reflexo de quão frequentemente você usa as mãos no dia a dia. Você pode acreditar que as bicicletas biônicas estão a caminho? Essas bicicletas inovadoras vão mudar nossa forma de pedalar, combinando a força da inteligência artificial com motores elétricos embutidos. Imagine como será fácil pedalar enquanto esses sistemas inteligentes analisam seus movimentos e otimizam o funcionamento da bicicleta em tempo real. As bicicletas biônicas foram feitas para ajudar os ciclistas, facilitando subidas em colinas íngremes ou longas viagens. Os motores elétricos dão um impulso extra quando necessário, e a IA ajusta as configurações de acordo com seu estilo de pedalar. Isso significa que você pode aproveitar os passeios de bicicleta sem sentir cansaço, permitindo que tanto iniciantes quanto ciclistas experientes desfrutem da experiência. Especialistas já imaginam rotas cheias dessas bicicletas avançadas, tornando o ciclismo não apenas mais acessível, mas também mais agradável. À medida que a tecnologia avança, podemos ver essas bicicletas se tornarem comuns, unindo segurança e eficiência. Então você está pronto para pedalar rumo ao futuro com as bicicletas biônicas. Você consegue imaginar que os dardos de arremesso foram proibidos? Esses brinquedos conhecidos, muitas vezes chamados de jarts, eram uma brincadeira popular no quintal, mas se mostraram extremamente perigosos. Introduzidos na década de 1970, os dardos de arremesso têm pontas metálicas que podem perfurar quase qualquer coisa, resultando em ferimentos graves. Até 1988, relatos de acidentes sérios, incluindo pulmões perfurados e outras lesões críticas, levaram a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor do SEC a tomar medidas drásticas. A proibição visava proteger crianças e famílias de danos, mas também abriu um debate sobre a importância de padrões de segurança para brinquedos. A história dos dardos de arremesso nos lembra que nem todas as diversões são seguras, e destaca a necessidade de os fabricantes priorizarem a segurança das crianças em seus projetos. Hoje, existem alternativas mais seguras que nos permitem nos divertir ao ar livre sem os riscos que os jarts representavam. Você sabia que esfregar os olhos pode causar fosfenos? Quando você pressiona os olhos, pode notar estranhas luzes ou padrões, mesmo com os olhos fechados. Esse fenômeno incrível acontece porque a pressão estimula os neurônios na retina, a camada de células na parte de trás do olho, que transmite informações visuais para o cérebro. Seu cérebro, sempre tentando entender os sinais, interpreta essa estimulação como dados visuais, resultando nas formas brilhantes ou espiraladas que você vê. Curiosamente, os fosfenos podem aparecer de várias formas.
como pontos brilhantes ou linhas onduladas, e nos lembram de como nossos sentidos estão interligados. Embora isso possa ser um truque visual divertido, tenha cuidado. Esfregar os olhos com muita força pode causar desconforto ou até danos. Então, da próxima vez que você sentir vontade de esfregar os olhos, lembre-se de como seu cérebro é incrível ao criar essas sensações visuais. Vamos descobrir a verdade sobre o espírito vibrante de Christiania. Esta comunidade única em Copenhague, fundada na década de 1970, é um exemplo ousado de autonomia e criatividade. Christiania surgiu quando um grupo de pessoas livres ocupou uma área militar abandonada, transformando-a em um refúgio para a expressão artística e um estilo de vida alternativo. Suas ruas, repletas de murais coloridos, cafés boêmios encantadores e uma atmosfera amigável, atraem tanto turistas quanto moradores locais. Embora o governo dinamarquês tente regular seu estilo de vida não convencional, Christiania continua a prosperar, simbolizando o espírito de liberdade e resistência. Seus habitantes lutam pela preservação de seu modo de vida, recebendo visitantes para explorar seu mundo vibrante. Este lugar desafia normas tradicionais e convida todos a experimentar um pedaço da contracultura no coração da cidade moderna, o que torna Christiania tão especial. A verdade é que a Namíbia é enorme. A Namíbia é uma joia fascinante localizada no sudoeste da África, com uma área de mais de 825.615 km², aproximadamente o tamanho do Texas, ou cerca de 318.772 milhas quadradas. Esse tamanho impressionante a torna o 34º maior país do mundo, onde vastas paisagens e ecossistemas únicos se encontram. As fronteiras ao norte tocam Angola, com a Zâmbia se aproximando pelo nordeste. Ao sul, a Namíbia faz fronteira com a África do Sul, enquanto sua costa oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa posição geográfica notável cria um clima diversificado, que varia de desertos áridos a savanas vibrantes. O icônico deserto da Namíbia possui dunas imensas, algumas das mais altas do mundo, oferecendo vistas deslumbrantes ao pôr do sol, quando o céu se ilumina com laranjas intensos e roxos profundos. Mas a Namíbia não é definida apenas pelo seu tamanho, é também um rico mosaico de culturas e história. Com sua beleza natural deslumbrante e vida selvagem cativante, a Namíbia é um verdadeiro paraíso para aventureiros e amantes da natureza, convidando inúmeros visitantes a explorar suas maravilhas. Descubra a impressionante quantidade de ovelhas na Austrália. Após a China, a Austrália se destaca com cerca de 100 milhões de ovelhas, tornando-se um grande produtor de carne e lã de ovelha. Esses animais peludos têm um impacto significativo na economia do país, especialmente porque a Austrália é um dos principais produtores de lã do mundo. Vastíssimos pastos são ideais para essas ovelhas, criando condições favoráveis para sua vida. Curiosamente, a ovinocultura australiana também foca na sustentabilidade, e os fazendeiros utilizam métodos cuidadosos para manter a saúde dos animais e cuidar do meio ambiente. Além da lã, as ovelhas são valorizadas pela carne, o que aumenta a popularidade de pratos saborosos de cordeiro ao redor do mundo. Essa impressionante quantidade de ovelhas não só apoia as comunidades locais, mas também desempenha um papel importante na identidade agrícola da Austrália. Você consegue imaginar um rebanho tão grande vagando pelo mato? Veja os gatinhos fofos em Clapham Common, a estação de metrô. Clapham Common, em Londres, agora encanta os visitantes com algo realmente tocante: 68 enormes retratos de gatinhos adoráveis. Essa transformação divertida substitui os anúncios comuns e traz alegria ao dia a dia dos passageiros apressados. As pessoas que passam pela cidade agitada agora podem aproveitar por um momento esses rostinhos felinos, tornando a viagem de metrô algo especial. Essa iniciativa não é apenas para embelezar, ela visa melhorar o bem-estar emocional e alegrar muitos passageiros. Para muitos, esses retratos de gatinhos servem como um lembrete agradável de não levar a vida tão a sério enquanto esperam o trem. Quem não sorriria ao ver um grande gatinho peludo olhando para eles? Portanto, da próxima vez que você estiver em Clapham Common, não se esqueça de olhar para cima e aproveitar essa visão maravilhosa. Fatos surpreendentes sobre Selamat Korban. Em 2009, as tecnologias e o desenvolvimento moderno mudaram significativamente a região de Selamat Korban, resultando em um crescimento de mais de 90%. Esse salto não aconteceu por acaso. Abordagens inovadoras na agricultura, construção e saúde foram fundamentais para melhorar a vida da população local.
Por exemplo, a introdução de sistemas de irrigação inteligentes ajudou os agricultores a aumentar a colheita, mesmo com recursos hídricos limitados. Ao mesmo tempo, as tecnologias de construção modernas permitiram erguer casas e infraestrutura que eram não apenas sustentáveis, mas também acessíveis. Como resultado, os moradores melhoraram suas condições de vida e tiveram mais oportunidades econômicas. Você já se perguntou como as tecnologias podem mudar o futuro de uma comunidade? A história de Selamat Korban demonstra o incrível poder das inovações na transformação da vida e no fomento ao crescimento. Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o morango. Embora amemos o morango pelo seu sabor doce e textura suculenta, você pode ficar surpreso ao saber que ele, na verdade, não é uma fruta verdadeira. Na botânica, uma fruta verdadeira é aquela que se desenvolve de um único ovário e tem sementes embutidas na polpa. No entanto, o morango quebra essa regra. As pequenas sementes amarelas que você vê na superfície, cerca de 200 em um morango médio, são chamadas de axenes. Cada axenes é uma fruta separada com sua própria semente dentro. Essa estrutura única torna o morango tão especial. Quando desfrutamos dessas frutas deliciosas, na verdade estamos comendo o receptáculo engrossado da flor, e não a fruta verdadeira. Então, da próxima vez que você pegar um morango, lembre-se de sua estrutura surpreendente e que ele não pertence à família das frutas. Quem diria que o morango tem essa reviravolta? Sonho Impossível é uma canção icônica do musical da Broadway, O Homem de La Mancha, que transmite emoções profundas e grandes aspirações, ressoando com pessoas de todas as idades. Escrita pelo compositor Mitch Leigh e o letrista Joe Darion, a canção fala sobre um cavaleiro que sonha em alcançar o impossível, enfrentando a dura realidade. Sua melodia tocante e letras sinceras inspiram os ouvintes a seguirem seus sonhos, não importa quão distantes pareçam. Os temas de esperança, perseverança e coragem se conectam com diversas situações da vida, tornando essa canção um hino eterno para todos que buscam superar desafios. Desde sua estreia em 1965, Sonho Impossível foi apresentada em inúmeras performances, de peças escolares a palcos profissionais, encantando o público em todo lugar. A mensagem universal da canção também penetrou na cultura popular, sendo frequentemente mencionada em filmes e programas de TV. Portanto, seja você um artista iniciante ou um adolescente passando por momentos difíceis, essa canção nos lembra que lutar pelos nossos sonhos vale a pena. Quem não gostaria de se agarrar a tal inspiração? Você pode acreditar no reinado mortal do tigre de Champawat? Esse tigre, tristemente famoso, causou 435 mortes humanas no Nepal e na Índia, tornando-se um dos animais selvagens mais mortais da história. Para comparação, nos últimos 30 anos, os ursos nos Ikairuakai causaram, em média, apenas 2 mortes por ano, enquanto aranhas e cobras foram responsáveis por 6 e 5, respectivamente. O número de vítimas desse único tigre supera em muito o total de vítimas de todos os ursos, aranhas e cobras no mesmo período. E isso destaca a interação única e, por vezes, assustadora entre humanos e a vida selvagem. O que torna a história do tigre de Champawat ainda mais sombria é que seus ataques não foram casos isolados. Eles refletem um padrão de conflito entre humanos e a natureza, que surge quando os habitats naturais são destruídos e a presa se torna escassa. Esse tigre não foi apenas um predador, ele também se tornou um símbolo de medo e perda para muitas comunidades. A pergunta que fica é: como podemos coexistir melhor com essas criaturas magníficas, mas perigosas? Você sabia que Brian Lara fez 400 pontos em uma partida? Esse feito incrível aconteceu em 2004, durante um emocionante jogo de primeira classe entre as Índias Ocidentais e a Inglaterra. Brian Lara, uma lenda do cricket de Trinidad e Tobago, mostrou suas habilidades excepcionais, estabelecendo um recorde que ainda permanece imbatido. Sua performance foi mais do que apenas bater a bola. Foi uma aula de técnica, paciência e determinação. A conquista de Lara superou o recorde anterior de 390 pontos, provando sua capacidade de expandir os limites do jogo. Fãs e jogadores ficaram maravilhados enquanto ele marcava ponto após ponto, demonstrando uma concentração e resistência incríveis ao longo de horas de jogo. Essa apresentação notável solidificou a reputação de Lara como um dos maiores batedores da história do cricket. Será que algum jogador atual conseguirá aceitar esse desafio e quebrar seu recorde? Você já se perguntou por que balões estouram no espaço?
Quando um balão cheio de ar entra no vácuo do espaço, ele passa por mudanças incríveis. Ao contrário da Terra, onde a pressão do ar mantém a forma do balão, no espaço, onde não há ar, as moléculas dentro do balão saem rapidamente. Assim que o balão estoura ou se abre, as moléculas de ar que estavam presas se dispersam no vazio ao redor. Nesse vasto espaço, essas moléculas se movem livremente, tornando-se parte de um universo maior. Elas se espalham infinitamente, sem limites que possam restringir seu movimento. Isso significa que o ar do nosso planeta pode se misturar com o espaço interestelar, onde flutua para sempre, contribuindo para o mistério incrível do cosmos. É um lembrete de que até as coisas mais pequenas, como nossa respiração, podem fazer parte do grande plano do universo. Não é uma ideia fascinante? Acredite ou não, a distimia afeta muitas pessoas todos os dias. Essa condição, também conhecida como transtorno depressivo persistente, está relacionada a sentimentos constantes de cansaço, desesperança e irritabilidade que podem durar anos. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que uma nuvem pesa sobre você, mas ainda assim encontrar forças para ir ao trabalho ou à escola. Pessoas que sofrem de distimia muitas vezes usam uma máscara, escondendo suas dificuldades enquanto cumprem suas obrigações. Ao contrário da depressão severa, cujos sintomas podem ser intensos e esmagadores, as dificuldades da distimia são mais sutis, mas não menos significativas. O caráter crônico dessa condição pode levar a um sentimento de desesperança, fazendo com que as pessoas pensem que nunca sairão desse ciclo de escuridão. É importante entender que ajuda está disponível. Terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida podem realmente fazer a diferença. Compreender a distimia é o primeiro passo para quebrar o estigma relacionado à saúde mental. Então, você conhece alguém que pode estar se sentindo assim? O que torna o mantineel uma árvore perigosa? Esta árvore, originária dos trópicos, é considerada a mais perigosa do mundo. Cada parte dela, desde os atraentes frutos verdes até a casca e as folhas, contém potentes toxinas. Até mesmo tocar na árvore pode causar forte irritação na pele e bolhas dolorosas. Se você estiver sob seus galhos durante a chuva, não se surpreenda se as gotas de seiva que escorrem causarem irritação. O veneno pode levar a reações alérgicas graves e representar um risco se o fruto for ingerido, com sintomas que vão de vômitos a consequências mais sérias. É um exemplo impressionante da força da natureza, mostrando como algo bonito pode ser mortal. Muitos moradores locais aprenderam a respeitar essa árvore e a evitá-la a todo custo. Manter distância é a melhor maneira de apreciar a beleza do mantineel sem se colocar em perigo. Então, da próxima vez que você ver essa árvore misteriosa, pense 2 vezes antes de se aproximar demais. A verdade é que as pessoas podem superar qualquer desafio. Em dezembro de 2019, 6 atletas corajosos fizeram história ao se tornarem os primeiros a atravessar o Estreito de Drake remando, conhecido por suas condições perigosas entre a América do Sul e a Antártica. Esses valentes enfrentaram temperaturas congelantes e ondas enormes, lidando com ventos implacáveis e desafios psicológicos em sua incrível jornada. Durante 12 dias, eles remaram por 90 minutos, levando seus corpos e espíritos ao limite. Cada dia era uma luta contra a natureza, mas sua determinação provou que a resistência humana pode superar até mesmo as condições mais severas da Terra. Cada remada não apenas os aproximava do objetivo, mas também mostrava a força do trabalho em equipe e da resiliência. Esta expedição inspira aventureiros ao redor do mundo a testar seus limites e sonhar grande. Quais desafios você vai aceitar? Descubra o que realmente causa as erupções do Kilauea. No fundo do Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo no Hawaii, um fluxo contínuo de lava incandescente brilha intensamente, iluminando o céu noturno escuro. Essa visão fascinante não é apenas um espetáculo bonito, é um poderoso lembrete da natureza dinâmica da Terra. Kilauea está localizado em um ponto quente na manta terrestre, onde a magma sobe pela crosta, causando erupções. Quando a rocha derretida chega à superfície, esfria e se solidifica, formando novas terras. Turistas lotam o Parque Nacional dos Vulcões do Hawaii, na esperança de ver a lava brilhante e o vapor que ela cria ao entrar em contato com o oceano. Essa paisagem em constante mudança destaca a luta contínua entre fogo e água, fazendo muitos se perguntarem que outras surpresas o Kilauea pode trazer.
Uma antiga tela, conhecida como o Sudário de Turim, tem despertado o interesse de cientistas e historiadores por gerações. Alguns acreditam que é o pano funerário de Jesus Cristo, mas sua origem e significado geram debates intermináveis. Pesquisadores realizaram estudos extensivos, incluindo datação por carbono e análise de tecidos, para descobrir a verdade sobre sua criação. Apesar desses esforços, a verdadeira idade do sudário, a forma como a imagem foi criada e o contexto cultural permanecem um mistério. Essa tela não apenas cativa a imaginação por sua possível ligação com a história religiosa, mas também levanta questões sobre como artefatos podem influenciar crenças e cultura. Ao continuarmos a investigar o sudário, conseguiremos um dia desvendar os segredos escondidos em suas fibras? Você pode se surpreender. Diamantes cultivados em laboratório estão mudando a tecnologia. Essas pedras incríveis, inspiradas em meteoritos, possuem uma estrutura hexagonal única que as diferencia dos diamantes tradicionais. Esse design inovador chama a atenção de cientistas e engenheiros, especialmente na área de nanotecnologia. Por quê? Porque a disposição hexagonal oferece uma resistência e durabilidade impressionantes, tornando esses diamantes excelentes candidatos para a produção de ferramentas ultra-resistentes. Imagine ferramentas que podem cortar facilmente os materiais mais duros ou equipamentos de proteção que suportam condições extremas. Ao explorar mais a fundo as propriedades desses diamantes cultivados em laboratório, os pesquisadores estão descobrindo novas aplicações potenciais na eletrônica, na indústria aeroespacial e até em dispositivos médicos. À medida que as indústrias buscam materiais que sejam ao mesmo tempo resistentes e duráveis, os diamantes cultivados em laboratório podem ser o futuro que todos nós estávamos esperando. Talvez seja a chave para uma nova era de tecnologia. Vamos descobrir a verdade sobre o açafrão. Essa especiaria incrível, muitas vezes chamada de ouro vermelho, vem da flor vibrante do crocus, Crocus sativus, e tem um papel importante na culinária iraniana. Você sabia que o Irã produz cerca de 90% do açafrão do mundo? Isso destaca sua importância e mostra como o açafrão está enraizado na cultura e nas tradições iranianas. O cultivo do açafrão é uma prática antiga no Irã, onde os agricultores cuidam manualmente dessas flores delicadas para colher os pequenos estigmas vermelhos. Esses estigmas dão ao açafrão seu sabor único e cor intensa, tornando-o um ingrediente valioso em diversos pratos. O processo de colheita exige muito trabalho e precisão, por isso o açafrão é uma das especiarias mais caras do mundo. Além do uso culinário, o açafrão também é conhecido por suas potenciais propriedades benéficas à saúde. Você já se perguntou por que o açafrão ocupa uma posição tão prestigiosa nas cozinhas ao redor do mundo? O que realmente move a nossa internet hoje? Tudo começou com a ARPANET, um projeto pioneiro lançado pelo Departamento de Defesa do ZEUA nos anos 60. Esse projeto foi criado para garantir a comunicação entre instituições científicas do governo e se tornou a base da rede global que usamos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. A primeira mensagem enviada pela ARPANET em 1969 deveria ser a palavra login, mas virou uma piada quando o sistema travou após enviar apenas LO. Imagine se cada acesso à internet pudesse terminar assim. Apesar das dificuldades no início, a ARPANET introduziu protocolos e ideias que foram fundamentais para o crescimento acelerado da internet. No início dos anos 80, ela se transformou no que conhecemos hoje como internet, conectando milhões de usuários ao redor do mundo. Essa mudança revolucionária alterou a forma como compartilhamos informações e nos comunicamos, mudando para sempre a vida cotidiana em todo o planeta. Você consegue acreditar que um começo tão modesto gerou a revolução digital? Você sabia que os ornitorrincos, essas criaturas únicas, produzem leite sem ter mamilos? As fêmeas liberam uma substância semelhante ao leite diretamente em sua barriga, de onde os filhotes se alimentam. Esse jeito de alimentar os filhotes é bem diferente da maioria dos mamíferos e, embora possa parecer menos higiênico, a natureza encontrou uma solução inteligente. O leite dos ornitorrincos contém altos níveis de proteínas antibacterianas que ajudam a proteger tanto a mãe quanto os filhotes de infecções. Essas proteínas são especialmente importantes, já que o habitat dos ornitorrincos pode estar cheio de bactérias e outras ameaças. Assim, os ornitorrincos cuidam de seus filhotes e garantem sua saúde.
Não é incrível como as adaptações dos animais são diversas e fascinantes? Você já viu como lasers limpam moedas antigas? Essa técnica incrível utiliza lasers de alta precisão para remover com segurança sujeira e ferrugem desses artefatos valiosos, sem danificá-los. Para colecionadores e historiadores, isso é uma verdadeira revolução. Antes, limpar moedas podia causar arranhões ou perda de detalhes, o que diminuía seu valor. No entanto, o uso de lasers permite que especialistas foquem apenas nas camadas de sujeira, acumuladas ao longo dos séculos. A precisão é tão alta que o laser consegue distinguir a moeda da sujeira, preservando sua beleza original e importância histórica. Imagine restaurar uma moeda que data do Império Romano, ou até mesmo de épocas anteriores. Graças a essa inovação, a preservação do nosso passado se tornou mais eficiente e eficaz. À medida que a tecnologia avança, quem sabe que outras surpresas nos aguardam no campo da arqueologia e preservação de artefatos. Essa aplicação de lasers mostra como ciência e história podem se entrelaçar, ajudando-nos a valorizar nosso patrimônio de uma forma que era impossível há apenas algumas décadas. Adivinhe o que está por trás desse fio único de lã de animais de estimação? A empresa Lana Deconan permite que os donos de pets transformem a lã dos seus bichinhos em algo especial. Imagine coletar a lã que cai do seu animal, enviar para a Lana Deconan e receber de volta um lindo novelo de lã. Essa lã não é apenas um material comum, ela carrega uma conexão especial com seu pet. Muitas pessoas veem seus animais como membros da família, e esse serviço inovador ajuda a preservar essa ligação. Com a lã, você pode tricotar peças únicas, desde suéteres aconchegantes até cachecóis quentes, cheios da presença do seu amigo. É uma maneira emocionante de honrar essa amizade. Além disso, esse serviço promove práticas sustentáveis, dando nova vida à lã que de outra forma seria descartada. Assim, você não só ganha um item único, mas também contribui para um artesanato ecológico. Não é uma maneira maravilhosa de manter seu amado perto, mesmo quando ele não está com você? Prepare-se para se surpreender com a localização das orelhas dos insetos. Alguns insetos, como certas espécies de grilos e gafanhotos, desenvolveram uma incrível habilidade de ouvir através de orelhas localizadas em seu abdômen. Essa adaptação única é um exemplo fascinante de como a evolução molda a vida de diferentes espécies. Ao contrário dos humanos que ouvem com as orelhas na cabeça, esses insetos se beneficiam de suas orelhas abdominais, pois elas os ajudam a captar vibrações do ambiente, o que é útil para se comunicar e evitar predadores. Essa característica anatômica não só destaca a incrível diversidade de adaptações no mundo dos insetos, mas também mostra como esses seres evoluíram para prosperar em seus habitats específicos. Por exemplo, ao colocar suas orelhas em um lugar tão incomum, eles podem ouvir sons enquanto mantêm a cabeça livre para procurar alimento ou parceiros. Não é surpreendente como a natureza encontra soluções tão engenhosas. Piscar pode parecer uma reação automática, simples, mas desempenha um papel fundamental na forma como percebemos o mundo. Você sabia que, em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto? Isso resulta em milhares de piscadas todos os dias. Cada vez que você pisca, suas pálpebras se fecham por cerca de 1/10 de segundo. Nesse breve momento, seu cérebro pode perder pequenos detalhes bem na sua frente, o que pode afetar sua percepção do ambiente. Mas não se preocupe, piscar também traz importantes benefícios. Ajuda a manter seus olhos úmidos e limpos, espalhando lágrimas que removem a poeira e mantém sua visão clara. Portanto, embora piscar possa causar interrupções momentâneas na sua visão, é essencial para a saúde dos seus olhos e a clareza da sua visão. Não é incrível como um ato tão simples é tão importante? Skateboards de vidro, você precisa ver isso. Total Anton é um gênio criativo que ficou famoso por fazer skateboards com materiais incomuns, como vidro e madeira reciclada. Imagine a surpresa dos seus amigos quando você aparecer com um skateboard que é não só estiloso, mas também ecológico. Ao reciclar materiais que não são mais necessários, Anton traz um estilo único para o mundo do skate. Seu canal no YouTube viralizou, mostrando seus designs inovadores e o processo de criação dessas pranchas atraentes. Elas não só chamam a atenção, mas também desafiam as ideias tradicionais sobre como um skateboard pode ser.
Muitos espectadores ficam impressionados com a resistência e a arte envolvidas nesses projetos. Afinal, quem diria que vidro poderia ser um material adequado para um skateboard? Embora a segurança seja importante, Anton compartilha dicas sobre como manusear seus produtos de vidro para que os skatistas possam andar com confiança. Seu trabalho inspira outros a pensar fora da caixa e a considerar a sustentabilidade no esporte, o que ele vai inventar a seguir. O que realmente move um gênio aos 15 anos? Albert Einstein já dominava a análise matemática nessa idade. Essa conquista incrível não fala apenas de números. Ela mostra que uma mente jovem é cheia de curiosidade e talento. Nascido em 1879 na Alemanha, Einstein desde cedo demonstrou amor pela ciência e pela matemática. Enquanto a maioria dos adolescentes ainda aprendia o básico da aritmética, ele se aprofundava em conceitos complexos que mudaram a física moderna. Sua capacidade de entender ideias complicadas desde cedo revela seu foco e pensamento único. Em vez de seguir um sistema educacional rígido, Einstein preferia o autoestudo, usando livros e problemas desafiadores como guias. Essa abordagem independente inspirou ideias revolucionárias que levaram a teorias como a da relatividade. Então, o que o motivou a buscar tanto conhecimento em uma idade tão jovem? A resposta está em sua insaciável curiosidade e paixão por entender o universo. E se eu te contar sobre esse gigante de pedra da Islândia? Vitserker, com 15 metros de altura na costa norte da Islândia, não é apenas uma visão impressionante, é um símbolo do fascinante folclore. Essa incrível rocha se assemelha a um gigante que parece estar bebendo do mar espumante abaixo. Lendas locais sussurram histórias sobre um antigo troll que, após um encontro fatídico, foi transformado em pedra, eternamente congelado, no momento de saciar sua sede. A forma única de Vitserker e sua presença cativante tornaram-no um lugar popular para turistas e fotógrafos, que vêm admirar sua beleza natural e ouvir as lendas ao seu redor. Imagine-se em pé diante dessa figura colossal, sentindo a história e a magia ao seu redor. Você já viu uma rocha que conta uma história tão vívida? Difícil de acreditar, mas o maior Stollen, um famoso bolo de Natal alemão, foi assado em 2010 e tem impressionantes 72,10 metros de comprimento. Essa sobremesa gigante foi feita na estação de trem em Haarlem, na Holanda, e o processo de assar levou 2 horas e meia. Imagine os ingredientes. Foram necessários enormes quantidades de farinha, manteiga, frutas secas e marzipan, tornando-o uma verdadeira obra-prima da confeitaria. O Stollen tem uma rica história, originária de Dresden, na Alemanha, e é famoso por ser polvilhado com açúcar de confeiteiro, que lhe dá uma aparência nevada, perfeita para capturar o espírito das festas. Hoje, ele é adorado por pessoas em todo o mundo, mostrando quanta alegria a comida pode trazer durante as celebrações. Que incrível que um bolo pode se tornar um símbolo de celebração e união. Você não vai acreditar no que envolve a entrega de abóboras gigantes. Esses frutos enormes, muitas vezes pesando mais de 500 quilos, são não apenas pesados, mas também surpreendentemente frágeis. Transportar essas abóboras é um verdadeiro desafio para os produtores. Técnicas de embalagem especiais são necessárias para proteger esses gigantes delicados de danos ou rachaduras durante o transporte. Isso inclui o uso de caixas feitas sob medida, embalagens macias e, às vezes, até controle de temperatura para garantir a segurança das abóboras. A jornada geralmente começa em concursos de abóboras, onde os maiores frutos são exibidos como valiosos troféus. Após a coroação dos vencedores, as equipes de logística entram em ação, organizando o complexo processo de levar as abóboras para novos locais, seja um festival, uma exposição, ou até mesmo um evento de quebra de recordes. Você já parou para pensar em quanto esforço é necessário para transportar essas abóboras? Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação. Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho.
A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Porque os lobos do mar adoram frutos do mar. O lobo do mar, uma espécie única que vive principalmente ao longo da costa da ilha de Vancouver, tem hábitos alimentares surpreendentes. Diferente dos lobos comuns que vagam pelas florestas e campos, essas criaturas incríveis se adaptaram à vida costeira, fazendo dos frutos do mar seu prato principal. Com membros fortes e corpo aerodinâmico, os lobos do mar nadam muito bem, o que os ajuda a mergulhar em águas frias em busca de salmão, moluscos e até focas. Imagine um lobo se movendo habilidosamente pelas ondas em busca de sua próxima refeição. Eles também se alimentam de carcaças de baleias, mostrando sua esperteza. Essa mudança para uma dieta marinha é importante não só para a alimentação. Ela também desempenha um papel significativo no ecossistema, mantendo o equilíbrio entre as redes alimentares marinhas e terrestres. Ao consumir essas iguarias oceânicas, os lobos do mar ajudam a manter a saúde de seus habitats costeiros, demonstrando a incrível adaptabilidade da natureza. Você consegue imaginar como esses animais extraordinários prosperam de uma maneira tão única? Vamos desvendar a verdade sobre o bico de Bunsen. Este importante instrumento de laboratório, inventado pelo químico alemão Robert Bunsen em 1855, mudou a forma como os cientistas realizam experimentos com calor. Antes de sua invenção, os pesquisadores usavam velas ou chamas abertas, que muitas vezes eram inseguras e perigosas. O bico de Bunsen fornece uma chama estável, permitindo um controle preciso da temperatura, o que o torna ideal para diversas tarefas científicas, desde aquecer substâncias até esterilizar equipamentos. Ele funciona misturando gás com ar antes da ignição, criando uma chama limpa e eficiente. Este design não só aumenta a segurança, mas também melhora a precisão dos experimentos, permitindo resultados mais confiáveis. Hoje, o bico de Bunsen continua sendo uma ferramenta essencial em laboratórios ao redor do mundo, mostrando como uma única invenção pode aprimorar significativamente a prática científica. Você já parou para pensar como um dispositivo tão simples mudou a química? Vamos revelar a verdade sobre as capivaras. Esses animais incríveis são os maiores roedores do mundo e são originários da América do Sul. Imagine um animal que pode medir até 1,3 metro e pesar até 66 quilos. As capivaras são herbívoras semiaquáticas, o que significa que passam muito tempo perto da água, graças às suas patas palmadas, que as ajudam a nadar. Sua pelagem marrom se mistura com as paisagens verdes onde vivem. Você sabia que elas podem prender a respiração debaixo d'água por até 5 minutos? Essa habilidade é útil quando precisam escapar de predadores, mas o que é ainda mais interessante é seu comportamento social. As capivaras costumam viver em grupos de até 100 indivíduos, formando laços fortes e aproveitando a companhia umas das outras. Com suas adaptações únicas e personalidades encantadoras, as capivaras realmente se destacam no reino animal. Você já se perguntou por que as joias da coroa irlandesa desapareceram? Em 1907, ocorreu um crime impressionante no castelo de Dublin que ainda chama a atenção. As luxuosas joias da coroa da Irlanda, símbolos da grandeza real, foram roubadas em um ousado assalto, e apesar de extensas investigações, seu paradeiro continua sendo um mistério. Essas joias, incluindo uma estrela cravejada de diamantes e um majestoso colar, eram não apenas valiosas, mas também profundamente ligadas à identidade da Irlanda. Muitas teorias surgiram sobre o roubo, desde conspirações internas até espiões estrangeiros, mas nenhuma delas resultou em seu retorno. Imagine a emoção e a intriga enquanto os detetives seguiam cada pista, vasculhavam a cidade e até interrogavam suspeitos. Mais de um século depois, as pessoas ainda discutem como esse crime poderia ter acontecido e especulam sobre o destino das joias. Alguns acreditam que estão escondidas em lugares secretos, outros pensam que podem ter sido destruídas ou vendidas. O que você acha que aconteceu com esses tesouros reais? Você já pensou no incrível mundo das pulgas? Esses pequenos insetos surpreendem pela sua diversidade. Existem mais de 2.400 espécies no mundo. As pulgas são conhecidas pela sua incrível habilidade de pular, podendo saltar até 50 vezes o seu comprimento.
Essa habilidade impressionante as ajuda a escapar de predadores e a se mover facilmente em diferentes ambientes, seja em uma cidade movimentada ou em uma floresta tranquila. As pulgas se adaptaram a viver em diversas condições, usando suas poderosas pernas para se deslocar de hospedeiro para hospedeiro, o que as torna sobreviventes bem-sucedidas. Sua capacidade de prosperar, até mesmo em áreas urbanas, mostra a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que essas pequenas criaturas não são apenas pragas, mas seres incríveis com adaptações únicas que as ajudam a prosperar na natureza. Você consegue imaginar quão longe elas podem pular? Você conhecia a incrível cadeira Fredo? Essa cadeira de jogo e relaxamento muda as regras do jogo, reclinando até 180 graus. Você pode se surpreender ao saber que ela não é apenas para gamers. Seu design ergonômico a torna a escolha favorita de trabalhadores de escritório e streamers. A cadeira Fredo oferece o suporte necessário para a lombar, garantindo conforto para as costas, mesmo após várias horas de uso. Além disso, sua altura ajustável se adapta a qualquer estatura. O que realmente destaca essa cadeira é seu estilo moderno, que se encaixa perfeitamente tanto em ambientes de trabalho quanto em setups de jogos. Seja em uma batalha de videogame ou trabalhando em um grande projeto, a cadeira Fredo te apoia em cada passo. Ela é perfeita para longas sessões, ajudando você a se manter focado e relaxado. Então, se você está procurando uma cadeira que combina conforto e estilo, talvez a cadeira Fredo seja sua próxima compra. Acredite ou não, mas havia monstros marinhos em mapas antigos. Nos tempos antigos, os cartógrafos enfrentavam grandes desafios. Eles não tinham fotos de satélite ou GPS, então confiavam em seu conhecimento e imaginação. Quando encontravam espaços em branco, muitas vezes os preenchiam com interpretações artísticas em vez de detalhes precisos. Isso resultava em ilustrações estranhas, como monstros marinhos assustadores escondidos no oceano. Essas criações refletiam os medos e a curiosidade das pessoas daquela época. Um mapa podia mostrar um vasto mar, mas sem conhecimentos reais sobre o que havia debaixo d'água. Tornava-se uma tela para a criatividade. Embora os mapas modernos sejam precisos, essas versões antigas nos lembram como as pessoas sempre buscaram explorar o desconhecido, combinando arte e geografia de uma maneira que ainda nos fascina. Não é empolgante imaginar os destemidos exploradores partindo para o desconhecido com criaturas míticas ao seu lado?